Chegando aqui hoje, nessa segunda-feira, dia 16 de fevereiro do ano da graça de 2026 de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejando a você muita paz, muita felicidade, que você hoje seja feliz, que você olhe para as suas dificuldades, para os seus problemas, para as suas cruzes com outro olhar, com o olhar daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher que anda com Jesus. Quando nós andamos com Jesus, quando nós deixamos Jesus entrar em nossa casa, em nossa vida, o nosso olhar para as dificuldades é um olhar diferente, é um olhar de alegria, de felicidade, porque confiamos plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso é preciso que a gente tenha fé, e uma fé verdadeira, uma fé sólida, uma fé enraizada, uma fé que tenha alicerce. E o nosso melhor alicerce é Jesus. E o evangelho de hoje, nesse dia 16, é o evangelho de Marcos, capítulo 8, versos de 11 a 13. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E, para pô-lo à prova, pediu-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E, deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, Jesus vem trazer para nós uma palavra de fortalecimento. Através do evangelho de hoje, Jesus disse o quê? O sinal já está aí. As coisas já aconteceram. Tudo que o povo, tudo que nós batizados precisávamos ouvir e ver e presenciar, nós já vimos. Já vimos nos evangelhos, na leitura, nas escrituras sagradas. Tudo já foi visto. A ressurreição dos mortos, a cura dos leprosos, a restauração da vista dos cegos. Tudo Jesus deixou, tudo foi presenciado pelo discípulo e pelo povo daquele tempo. Não será dado mais um sinal. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos pedindo sinais, estamos pedindo mais coisas porque nossa fé ainda é pouca. A nossa fé ainda precisa ser elevada, precisa ser montada, precisa ser restaurada, precisa ser executada. Tudo que nós precisávamos para acreditar já foi deixado por Jesus. Está escrito no Evangelho, está demonstrado nas passagens bíblicas. Tudo foi escrito pelos evangelistas, tudo foi anotado, registrado, tudo foi feito às claras, como disse Jesus. Não precisamos de mais nenhum sinal. Mas, mesmo assim, todos os dias Jesus envia para nós as nossas graças que nós pedimos, os nossos milagres que nós pedimos. Quem tem fé, vê o milagre. Quem tem uma fé verdadeira, uma fé alicerçada, vê as graças. Quem tem uma fé fundamentada, não em tradições, não em coisas espetaculosas, mas uma fé fundamentada em Jesus. Uma fé como de Elias, do Antigo Testamento. Elias não tinha preocupações com as coisas mundanas. Elias não tinha preocupações com ser bem visto. Elias não tinha preocupações em fazer parte de uma elite. Elias simplesmente acreditava em Deus e fazia a vontade de Deus. Por isso que Elias não foi nem sepultado, não conheceu o túmulo. Elias foi arrebatado vivo para junto de Deus, numa carruagem de fogo. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente una os grandes nomes do Velho Testamento com os grandes nomes do Novo Testamento, para que assim a gente tenha uma fé alicerçada. Elias não temia homem algum, Elias só temia e só obedecia a Deus. Por isso que ele fez grandes coisas.
Por isso que ele realizou grandes obras em nome de Deus. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente realmente coloque a nossa fé, a nossa condição de batizados em ação. Muitas vezes nós estamos ainda colocando dificuldades para participarmos da Santa Missa, para louvar a Deus com todo o coração, para servir em alguma missão da igreja. Nós estamos ainda julgando, estamos ainda duvidando, porque ainda nos falta verdadeiramente uma conversão, nos falta verdadeiramente uma entrega verdadeira. O nosso coração às vezes está cheio de outras coisas. Às vezes nós deixamos as coisas do mundo nos absorver. E isso nos absorve tanto que nós chegamos ao ponto de esquecer as coisas de Deus. Por quê? Porque o mundo hoje é agitado, oferece muitas coisas. Às vezes as redes sociais, as mídias tomam todo o nosso tempo. Às vezes passamos mais tempo com o celular na mão do que realizando obras, do que trabalhando, do que dormindo, do que se divertindo. É bom estar com o celular na mão? É. O celular também traz para a gente a palavra de Deus. Vídeos, ensinamentos, o evangelho do dia. Traz muitas coisas boas. O problema é que o celular, às vezes, se torna a nossa vida cotidiana. Às vezes, na nossa vida cotidiana, nós valorizamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tenha esse equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ter um equilíbrio. Como eu sempre falo aqui no meu vídeo, a vida é um equilíbrio. Tudo que a gente faz com exagero nos leva a um prejuízo, tanto na saúde, como no financeiro, como no espiritual. Por isso Jesus disse o quê? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que tomar nossa cruz, meus irmãos, todos os dias e seguir somente a Jesus. Muitas vezes nós estamos querendo agradar A e B e não vamos conseguir, porque ninguém consegue servir a dois deuses. Ou servimos a Deus ou servimos ao mundo. Ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. Jesus disse o quê? Procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. E aqui eu não estou falando que é proibido ter bens, ter dinheiro, não. Cada um busque ter suas coisas, mas colocando Deus em primeiro lugar. Quantas pessoas aí afortunadas que têm muito, muito mesmo, mas sempre colocam Deus em primeiro lugar. Enquanto outras que não têm nada ou quase nada, colocam as coisas do mundo em primeiro lugar. Então, tudo na vida é um equilíbrio. Você ter boas ideias, você ganhar dinheiro, isso é maravilhoso. O ouro e a prata pertencem a Deus. Tudo é do Pai. Aqueles que realmente conseguem ganhar mais, agradeçam a Deus. Aqueles que conseguem ter mais, agradeçam a Deus. Mas não coloque isso como principal, porque a palavra de Deus diz: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, nosso coração deve estar sempre com Deus, porque, minha gente, só vai nos restar a salvação eterna. Quantas vezes nós chegamos no cemitério para visitar o túmulo de um parente, né? E nós vemos lá aquelas cruzezinhas já acabando de se acabar, aqueles túmulos abandonados. E eu fico pensando, nosso corpo material vai vir para cá. Tudo se acaba em pó. Então, que a gente viva a nossa vida da melhor maneira possível. Nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente consegue ser o ideal, aquilo que Deus desejou para nós, porque nós somos humanos, essa é a nossa condição humana. Às vezes caímos, pecamos, às vezes nos deixamos envolver por as coisas do mundo, mas é preciso estarmos sempre alerta e com coração em dia, para que a gente possa se levantar e caminhar com a nossa cruz atrás de Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? E o tempo passa, meus irmãos, e passa rápido. Por isso que nessa segunda-feira você possa colocar o seu joelho no chão, agradecer a Deus pelas graças, pelos milagres e dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou sempre rezando por todos vocês. Peço que vocês também rezem por mim, porque as orações de vocês me fortalecem. Quando a gente reza pelos outros, Deus se agrada da nossa oração. Que assim a gente possa iniciar a nossa semana
com muita paz, com muito amor e com muita felicidade. Você é o filho amado de Deus. Você é a filha amada de Deus. Você é único no mundo. Não existe outro igual a você. Pode ter parecidos, mas igual não. Por isso que para Deus você é único. Valorize a vida, valorize os dons que Deus lhe deu e que você possa louvar todos os dias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Que Deus nos abençoe.